A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e nós iremos dar continuidade à nossa série de estudo bíblico do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 12. Se você ainda não é inscrito ou inscrita em meu canal, eu quero lhe convidar a se inscrever, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Aqui acima eu vou deixar o acesso à série do Evangelho de Mateus que nós estamos fazendo. E que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 12 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, está escrito assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é até do sábado o Senhor. E partindo dali, chegou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele, Jesus, lhe respondeu e disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse para aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, ou seja, que não dissesse a ninguém, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Glória a Deus por isto. Nesta primeira parte do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vemos o primeiro encontro
entre Jesus e os fariseus, onde Jesus ele vai ensinar do versículo 1 ao versículo 22, que Jesus ele é maior do que o sábado, que Jesus ele não apenas era, mas ele continua sendo maior do que o sábado. Jesus ensina que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que era o sábado? O sábado era o dia de descanso. E Jesus veio para trazer descanso, conforme diz Mateus capítulo 11 e o versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que Jesus, ele veio com a proposta de trazer descanso, mas não era um descanso físico, não era um descanso do corpo, mas o descanso da alma, o descanso psicológico, o descanso da mente. Glória a Deus por isto. Os fariseus, eles não aceitaram a soberania de Deus manifestada através de Jesus. Isto mesmo, através de Jesus Cristo, Deus manifestou a soberania dele, o poder dele sobre o sábado. O sábado que, segundo os fariseus, que segundo a lei, ninguém poderia fazer nada, ninguém poderia trabalhar, e muitas regras em torno do sábado, os fariseus, eles colocaram. Quando falamos de fariseu, não estamos falando de todos os fariseus. Não eram todos os fariseus que eram fanáticos. Não eram todos os fariseus que eram religiosos. Não. Existia um grupo de fariseus, dentro dos fariseus, que eram pessoas do bem, que não eram religiosos, que não eram fanáticos. Inclusive, o grupo dos fariseus, eles foram muito importantes para a comunidade judaica. Inclusive, o grupo dos fariseus, que compunham o sinédrio, em sua maioria os anciões, eram pessoas de alta importância, como por exemplo, no período interbíblico, no período babilônico, no período do cativeiro da Babilônia, quando Israel estava em Babilônia, nós vemos a importância deste grupo. Eles não tinham mais o templo, e não tendo mais o templo, não tinham mais como estudar, não tinham mais como cultuar, não tinham mais como oferecer holocausto. Israel não tinha o templo, os judeus não tinham mais o templo, que foi destruído por Nabucodonosor. E segundo alguns estudiosos, no cativeiro da Babilônia, os fariseus eram eles quem deram início a fazer uma sinagoga com o propósito de estudar a palavra, de ler a palavra, de traduzir a palavra. O que os fariseus fizeram? Um grande trabalho de alfabetização do povo.
Os fariseus ensinavam as pessoas a ler, ensinavam elas a escrever, foram fiéis e muito trabalhosos no ensino da palavra, na tradução da lei. Os fariseus, eles tinham suas crenças, eles acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam que poderiam extrair da palavra de Deus a forma certa de como Deus quer que vivamos. Eles acreditavam em anjos. Você acredita em anjo? Você acredita na ressurreição dos mortos? Os fariseus também acreditavam. Acreditavam que para saber a vontade de Deus para a vida, precisavam buscar na palavra de Deus, que era onde estava e ainda está a vontade de Deus. Ensinaram as pessoas a orar. Observe que os fariseus, em sua maioria, eles tinham e tiveram um papel muito importante. Não eram todos os fariseus que eram hipócritas. Não eram todos os fariseus que eram religiosos. Não eram todos os fariseus que eram fanáticos. Não. Entre os fariseus existiu um grupo de fariseus que eram fanáticos. Aquele grupo de fariseus, Jesus falou com eles no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados. Onde Jesus vai chamar a atenção deles para a religião fingida deles, para a hipocrisia deles. Os fariseus fanáticos, os fariseus religiosos, os fariseus que seguiam preceitos e criavam preceitos de homens, fardos pesados que nem eles mesmos poderiam levar. Esse grupo de fariseu que atacava Jesus, que perseguia Jesus, que queria ser melhor do que o próximo, que queria ser mais santo do que o próximo, que queriam ser mais puro do que o próximo. Este tipo de fariseu, fanático, hipócrita, religioso, Jesus foi atacado por eles. E no capítulo 12 de Mateus, Jesus ele é atacado por este grupo de fariseus. Fariseus fanáticos, fariseus cheios de cegueira, fariseus cheios de preconceitos, e chegaram até Jesus e disseram: olha, os teus discípulos estão transgredindo a lei, e você também. Você não pode fazer nada no sábado. Você não pode permitir que teus discípulos eles entrem na lavoura e comam no dia de sábado. Está errado. E Jesus disse a ele: não, Davi também fez isto. Glória a Deus. Davi também agiu assim. E Davi não pecou. Davi não errou. Porque o sábado não é mais importante do que o homem. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus é maior do que o sábado. E Jesus ele vai dizer no versículo de número 7, Mateus 12, 7. Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Isto significa dizer que aqueles fariseus fanáticos, aqueles fariseus religiosos, estavam atacando os discípulos de Jesus, que eram inocentes, que não tinham errado, que não tinham pecado. Perseguiram, caluniaram, apontaram por conta da religiosidade.
E hoje não é diferente. Quantas pessoas agem como esse tipo de fariseu? Fanatismo, religiosidade, coisas que só fazem as pessoas se afastarem do propósito que Deus quer. E Jesus vai dizer para eles: porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ele é maior do que o sábado. Por ele Deus fez o sábado. Jesus está dizendo: o Deus que fez o sábado tem o poder para fazer o que quer do sábado. Jesus está trazendo e revelando a soberania de Deus, o poder de Deus sobre o sábado. Quando nós temos uma mentalidade religiosa, quando nós temos uma mentalidade farisaica, cheia de normas, cheia de preceitos, cheia de regras, quando temos uma mentalidade farisaica, nós anulamos a ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós anulamos a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus faz como ele quer. Deus, ele age da forma que ele quer, porque ele é o Todo-Poderoso. Conforme diz a palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11 de Efésios, capítulo 1, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que era mais importante? O sábado ou matar a fome dos discípulos? Quem valia mais? O sábado ou os discípulos? Essa era a pergunta de Jesus para eles. Era lícito deixar os discípulos com fome porque era um sábado? Jesus está mostrando que Deus, ele é um Deus de misericórdia. Jesus está mostrando que Deus é um Deus de graça e que a graça de Deus é maior do que o sábado, que a graça de Deus é maior do que tudo nesta vida. Versículo 6, versículo 7, ele vai dizer: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, ele vai mostrar que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa neste mundo. O próprio Deus que disse para guardar o sábado, permitiu que os discípulos não ficassem com fome no sábado, que não tinha nada a ver com a lei. Glória a Deus por isto. O capítulo 12, do 9 ao 21, vai falar do homem que tinha a sua mão encolhida e foi curado. Em que dia? Um dia de sábado. E após esta cura feita, novamente os fariseus, eles atacam Jesus. Eles dizem a Jesus que é proibido curar no sábado. Eles acusam Jesus de transgredir
a lei, de rebelde contra a lei. Jesus ele é acusado de transgredir a lei do Criador. E os fariseus, eles procuram de todas as maneiras provar que Jesus é um transgressor da lei, que Jesus é uma ameaça. Esses fariseus não eram os fariseus corretos, não eram os fariseus que verdadeiramente tinham o poder de Deus, o conhecimento de Deus. Eram fariseus fanáticos, eram fariseus religiosos, eram fariseus que seguiam regras, seguiam normas, seguiam preceitos de homens. E quando Jesus ele efetua aquela cura, e os fariseus chegam até Jesus e diz: você não pode curar no sábado, você está errado, você está transgredindo a lei. E Jesus pergunta a eles: qual dentre vós, que tendo um 100 ovelhas e uma cair no buraco, e uma cair em um poço, em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Por que Jesus disse isto? Porque eles faziam isto. Porque eles não deixavam a ovelha dele dentro do buraco, dentro da cova. Se uma ovelha deles caísse em uma cova, em um dia de sábado, eles iam lá e tiravam elas. Jesus lançou a pergunta e eles não responderam. Se eles não responderam, quem cala consente. Então eles estavam afirmando que no dia de sábado eles salvavam suas ovelhas. Versículo de número 12, Mateus 12:12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer o bem nos sábados. Jesus está dizendo, é lícito fazer o bem no sábado. E Jesus nem disse que eles estavam errados. Jesus disse, vocês estão certos em salvar as ovelhas. E por que eu não posso salvar uma vida que vale muito mais do que uma ovelha? Versículo de número 13. Então disse aquele homem, estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho para matar Jesus. A religião faz isto. Ficaram com raiva de Jesus. Ficaram irados com Jesus. Mas quem é que está por trás deste grupo de fariseus? Os espíritos maus. Os espíritos malignos, agindo através da mentalidade religiosa dos fariseus, para perseguir, para matar Jesus. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente e ele curou a todos. E Jesus continuou curando. Jesus continuou operando milagres. A crítica dos fariseus, as perseguições dos fariseus, as acusações dos fariseus não parou Jesus. Jesus continuou com a sua jornada. Jesus continuou com a sua caminhada. Continuou fazendo milagres. Ele não parou. E quantas vezes você que está do outro lado, queremos parar em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio às afrontas, em meio aos fariseus,
que nos perseguem. Mas a palavra de Deus para o seu coração é esta. Daniel 12 e o 13. Tu, porém, vai até o fim. Não é para você parar. Não é para você desistir. Não é para você arriar as armas. Não. Jesus entende que esta perseguição faz parte do seu ministério, faz parte da sua jornada, faz parte da sua missão. Jesus estava mexendo com as trevas. Jesus não estava mexendo com os fariseus. Jesus não estava afrontando os fariseus. Jesus não estava tocando na religião dos fariseus. Jesus estava mexendo com os que estavam usando a mente dos fariseus. Jesus estava mexendo foi com as trevas, curando, libertando as pessoas, levando uma mensagem de paz, levando a mensagem de amor, levando a graça de Deus, levando a misericórdia de Deus. Jesus disse, João 17,6, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 6, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens que me deste. O que é manifestar o nome de Deus? O nome representa a qualidade do ser que o carrega, as suas características, seus atributos, sua personalidade. O nome carrega isto. E o nome de Deus carrega as características de Deus, as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Ao manifestar cura, Jesus estava manifestando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ao curar em um dia de sábado, Jesus estava manifestando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Criador. Era uma afronta, não para os fariseus em si, mas para os seres espirituais que atuavam através dos fariseus, perseguindo Jesus, criticando Jesus, apontando Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, capítulo 12, versículo 16, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Isto é uma profecia sobre Jesus. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Glória a Deus por isto. Isto é a Bíblia dizendo que Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para receber fama, para receber glória, para receber status. Não, para ser um renomado rei, andando a cavalo pelas praças de Jerusalém. Não, Jesus não veio com a missão de status. Não, ele veio para ser perseguido. Ele veio para ser o servo sofredor. Basta você ler Isaías 53, Isaías 42, do 1 ao 4, onde a profecia está falando do servo sofredor. E é por isso que Jesus dizia, quando ele curava,
operava milagres, ele dizia às pessoas: não digam a ninguém. Por quê? Para que as pessoas não venham me eleger como um rei humano. Não digam a ninguém, porque eu não vim buscar status. Não digam a ninguém, porque eu não vim buscar fama. Não digam a ninguém, porque eu não vim buscar glória de homens. Não digam a ninguém, porque eu não vim andar em cavalo pela rua de Jerusalém. Não digam a ninguém, porque eu vim para sofrer. Eu vim para pagar o preço em seu lugar. É isto que você precisa entender, que a perseguição, a calúnia, a afronta faz parte da nossa caminhada. Vão nos perseguir, vão perseguir você, vão perseguir a mim. A perseguição, ela não pode nos parar. A perseguição, ela não pode te parar. Eu não sei qual é a sua perseguição. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei quais os fariseus, os fanáticos, religiosos, cumpridores de regras humanas, perseguem você por você fazer a vontade de Deus. Mas eu quero lhe dizer, novamente, Daniel 12:13, tu, porém, vai até o fim. Não pare, não desista, continue fazendo a vontade de Deus. Capítulo 12, versículo 22 ao 32, fala da blasfêmia deles. E trouxeram-lhe, versículo 22, e trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Jesus está falando agora do pecado de blasfêmia, um tipo de pecado que, quando é cometido contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. E quem pode cometer esse pecado? Só existe um grupo de pessoas chamado bode. Quem é os bode? Aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aqueles que não creem que Jesus é o Messias. Na Bíblia, nós vemos dois grupos de pessoas, bodes e ovelhas. Os bodes são os filhos da perdição, também chamados de joio. As ovelhas são os filhos da perdição, também chamados de trigo. Quando Jesus diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado esse pecado,
não é para as ovelhas, não é para os filhos de Deus, são para os bodes, espíritos malignos, chamados de filhos da perdição, chamados de palha, chamados de ímpios. A esse povo não tem perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir de forma consciente a obra do Espírito Santo ao Beelzebul, no caso, ao diabo. Isto é uma blasfêmia. Jesus havia curado um homem cego, surdo e mudo. Esses fariseus, sabiam que Jesus era o Messias, sabia que quem estava atuando era o Espírito Santo através de Jesus, mas eles, sendo induzidos, sendo motivados pelos espíritos malignos, atribuíram a Beelzebul, ao diabo, a ação do Espírito Santo. Então Jesus disse para eles: quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas isto não é para as ovelhas. Você é ovelha. É impossível um filho de Deus blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ovelha crê. Ovelha acredita. Amém? Capítulo ainda 12, versículo 33 ao 37 diz: Ou dizeis vós que a árvore é boa e o seu fruto bom? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A árvore e seus frutos. Você e eu somos árvores de Deus. E como árvores de Deus, como filhos de Deus, como eleitos de Deus, temos a missão de dar bons frutos. É fácil? Não é. É impossível? Também não é. Somos árvores boas. E Jesus disse: a árvore boa não pode dar frutos maus. E o que é os frutos? É o testemunho, é a atitude, é a conduta, é a ação. A nossa ação deve ser uma ação boa. Nossa conduta, nossos frutos. Capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 22. Gálatas 5, 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. E nós, árvores de Deus, que temos em nós o Espírito Santo, que através de nós pode manifestar os frutos. Em seguida, capítulo 12 de Mateus, versículo de número 31 ao 45, Jesus vai falar do milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta má geração. Jesus está falando para a geração dele. Não é para a nossa geração, não é para a minha geração, não é para a sua geração. Jesus está falando para a geração dele, para a época dele, para o tempo dele, onde ele vai responder uma pergunta dos fariseus, que perguntaram: mestre, queremos ver, escribas e fariseus, queremos ver da tua parte um sinal de que tu és o Messias. Queremos que tu nos dê um sinal de que tu és o Rei de Israel, o escolhido de Deus, o Emanuel, o Messias tão aguardado por nós. Eles já sabiam. Jesus já tinha se revelado a eles como o Messias. Há poucos minutos, há poucos versículos anteriores, na cura do homem da mão mirrada, capítulo 12, 9 em diante de Mateus, na cura do cego e do mudo, Mateus 12, 22 em diante, Jesus tinha mostrado para eles que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim, eles pedem a Jesus um sinal. E Deus, como não é Deus de confusão, glória a Deus por isto, diz para eles: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava dizendo: aquele episódio de Jonas no ventre da baleia, passando 3 dias e 3 noites, apontava para mim. Era o meu Pai mostrando o que ia fazer comigo. Iria permitir que eu morresse até a tumba fria, e ele iria me ressuscitar ao 3º dia, assim como foi com Jonas. Glória a Deus por isto. Nada acontece por acaso. Jesus estava explicando para eles o que aconteceu com Jonas. Não foi uma coincidência Jonas ter fugido, Jonas ter pegado um barco, o peixe ter comido Jonas, ter vomitado Jonas. Tudo aquilo foi um propósito do meu Pai. Tudo aquilo foi uma ação sobrenatural do meu Pai, porque Jonas estava me representando. Era o meu Pai mostrando para todo Israel e toda a nação do mundo, todas elas, que um dia o meu Pai iria me enviar ao mundo e eu iria morrer, e ao 3º dia eu iria ressuscitar. Jesus, mais uma vez, está se revelando para os fariseus como o Messias, como o Rei de Israel. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor.
Isaías capítulo 7, versículo de número 14, diz assim. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu quero lhe dizer que Deus não é Deus de confusão. Jesus estava tirando a confusão da mente deles, mostrando a eles, provando a eles que Ele era o Messias, que Ele era o Rei de Israel. Eles pediram um sinal e Jesus deu. E eu quero lhe dizer que Deus, Ele vai lhe dar um sinal. Eu não sei qual o sinal você tem pedido a Deus, mas com a minha mão na Bíblia, com o meu dedo em cima do versículo 14 do capítulo 7 de Isaías, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Deus, Ele vai lhe dar um sinal. Dentro do que você tem pedido a Ele. Louvado seja Deus. Voltando a Mateus capítulo 12, Jesus está semeando a palavra. E Jesus agora vai falar de algo sobrenatural para eles. Versículo 43, Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. O que é que Jesus está dizendo àquele povo? A palavra que eu falei para vocês agora, ela tem o poder de limpar a mente de vocês. Esta palavra, ela tem o poder de varrer a mente. Louvado seja Deus, a mente de vocês. Esta palavra que eu falei para vocês tem o poder de tirar toda a dúvida da mente de vocês. Esta palavra que eu falei para vocês agora, de que eu sou Messias, esta palavra, ela é poderosa. Ela tem o poder de limpar, de purificar a mente de vocês, de toda a religiosidade, de tudo aquilo que impede vocês de enxergarem que eu sou o Messias. A palavra limpou a mente deles. E Jesus vai trazer também uma advertência dizendo: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, a mente, de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. A mente. Jesus estava dizendo a eles: essa palavra que eu falei para vocês agora está limpando, purificando a mente de vocês, de todo formalismo, de toda religiosidade. Era Jesus trabalhando na mente dos fariseus para os convencer de que Jesus era o Messias, para que eles largassem a religiosidade, para que eles largassem todo o sistema farisaico e viessem seguir a Jesus. Só que eles teriam de ter consciência da guerra espiritual que eles estavam enfrentando sem entenderem. E Jesus disse: olha, o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos. O que é lugares áridos? São lugares secos, são lugares sem águas. E esses homens
está recebendo de Jesus a revelação de que a mente deles estava seca, estava vazia, estava sem a água da revelação da palavra de Deus. Estava uma mente árida. E os espíritos malignos, eles estavam ali. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Jesus deu a palavra limpou, a palavra purificou, os espíritos saíram, mas só que eles voltaram novamente. Então vai levar consigo outros 7 piores ainda do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má, disse Jesus. Ou seja, era Jesus mandando um recado para os fariseus e dizendo a eles: a palavra foi semeada na mente de vocês. A palavra foi plantada na mente de vocês. Eu me revelei como o Messias. Caso vocês não creiam, caso vocês não acreditem, vocês se tornarão piores do que estão agora. Vocês ficarão mais religiosos ainda, mais fechados ainda. É uma palavra de advertência. Assim acontecerá também com esta geração má. Que geração ele falava? A geração dos fariseus. Jesus está falando com escribas e fariseus, é para eles. É Jesus dizendo a eles: se vocês não receberem esta palavra, vocês ficarão piores, mais fechados ainda do que já estão. E voltando ele para a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Família de Deus, somos nós, herdeiros da sua graça. Amém? Você que faz a vontade de Deus. Você que é ovelha. Você que é escolhido, escolhida. Você faz parte da família de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Curta, compartilhe. Eu quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima.